Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, nós viemos aqui apresentar as linhas de financiamento do BNDES para o setor de lubrificantes. Uma apresentação que focará em empresas de todos os portes, tanto grandes quanto pequenas, abrangendo todas as particularidades do setor. Meu nome é Guilherme Montoro, já foi apresentado, eu trabalho aqui em São Paulo, no escritório do BNDES. Estou aqui com um colega, Roger, que também trabalha comigo. Ao final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma necessidade, nós podemos conversar, esclarecer alguma dúvida que tenha ficado faltando. Bom, começando pelo BNDES, que hoje está muitas vezes na mídia, na imprensa, mas vamos esclarecer muitas questões sobre o BNDES. É uma instituição já fundada em 1952, já tem 65 anos, é uma empresa pública da União e é um instrumento para a implementação da política industrial, infraestrutura e de comércio exterior do governo brasileiro. Então, nós seguimos as orientações que são dadas pelo governo e implementamos. De que forma? Financiando o investimento. Então, o nosso objetivo é financiar o investimento produtivo no Brasil. É a principal fonte de crédito produtivo no longo prazo, o único instrumento realmente de longo prazo, e apoia empresas de qualquer porte, qualquer setor, com prioridade para micro, pequena e médias empresas, essa prioridade que vem sendo reafirmada na atual gestão. Há dois conceitos que são importantes a gente repassar antes de iniciar, que influem a forma como o BNDES concede crédito e também, muitas vezes, no custo da operação. A primeira é a classificação de porte de empresa. O BNDES considera a categoria micro, pequenas e médias empresas que faturam até 300 milhões de reais por ano e acima de 300 milhões de reais por ano, são grandes empresas. Entende-se o grupo econômico. Uma grande empresa abre uma subsidiária pequenininha, ela está dentro do grupo econômico, é uma empresa grande. Outro conceito importante é o valor do investimento que determina a forma de solicitação do recurso ao BNDES. Quando são operações normalmente acima de 20 milhões de reais, são operações diretas, em que o empresário entra em contato diretamente com o BNDES, faz a sua solicitação de financiamento por meio de envio de um formulário chamado consulta prévia, e aí tem todas as etapas que são diretas de relacionamento entre as empresas, as grandes empresas, e o BNDES. Para operações de financiamento de valor menor, normalmente abaixo de 20 milhões de reais, às vezes, em alguns casos, 10 milhões de reais, as operações são indiretas, elas não são feitas diretamente entre o BNDES e o empresário. Na verdade, os recursos do BNDES, o financiamento do BNDES é repassado por meio de uma instituição financeira credenciada. As instituições financeiras são os bancos comerciais, agências de fomento, cooperativas de crédito, praticamente todas as instituições financeiras no Brasil são autorizadas a repassar recursos do BNDES, são as operações indiretas, com valores normalmente abaixo de 20 milhões de reais. Para todas as empresas, para fazer financiamento com o BNDES, são necessários certos requisitos. Primeiro, demonstrar capacidade de pagamento, porque nós somos um banco público, que tem que receber os recursos e ter a sustentabilidade, até termos lucros para crescermos, em parte, quando possível, também passar dividendos para a União. Então, isso para todas as empresas, a gente precisa a demonstração de capacidade de pagamento. As empresas precisam ter cadastro comercial satisfatório, os donos, os controladores têm que ter um cadastro correto, tem que estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias,
ter CND previdenciária, CND fiscal, não estar inadimplente no BNDES, nem em regime de recuperação de crédito, dispor de garantias para cobrir o risco da operação, garantias são sempre exigidas, e cumprir a legislação ambiental quando for o caso. Na indústria petroquímica sempre tem necessidade de licenças ambientais. Esses requisitos são válidos para todas as empresas que queiram atuar com o BNDES. Todas as empresas de qualquer porte, de qualquer setor, todas essas que já foram e continuam solicitando recursos do BNDES, todos os recursos do BNDES só foram aprovados para empresas que têm todas essas características. Se não tiver todos esses requisitos, o BNDES não pode até, por questões legais, conceder financiamentos para essas empresas. Bom, vamos falar das formas de operação, começando com as operações diretas, que são as operações acima de 20 milhões de reais, em alguns casos, acima de 10 milhões de reais. Bom, operações que o empresário encaminha direto, negocia, encaminha direto ao pleito de financiamento ao BNDES, e o contato é feito entre as duas instituições, como exemplos hidrelétricas, petróleo e gás, indústria e saneamento. Nas operações diretas, o custo do financiamento com o BNDES tem a seguinte estrutura. O custo é composto por diversas tranches. A primeira é o custo financeiro, é o custo de captação do BNDES, que pode ser TJLP ou taxas de mercado. A TJLP é uma taxa de juros de longo prazo, é uma taxa de juros mais estável e normalmente com condições financeiras abaixo, um pouco mais favorecendo o investimento. Então, para dar previsibilidade para investimentos de longo prazo, é uma taxa de longo prazo que foi estruturada e bolada para dar previsibilidade e um preço justo, com menos oscilações, menos sujeita à volatilidade do dia a dia. Então, essa é a taxa melhor do BNDES. Só que nem todos os financiamentos conseguem ser em TJLP. Em alguns casos, pode ser taxas de mercado, como taxa Selic ou IPCA. A TJLP talvez vocês estejam vendo nos jornais, é a taxa que existe uma medida provisória, 777, para alterar e os empréstimos do BNDES serem indexados a TLP, que é uma taxa de mercado baseada na taxa de juros de longo prazo de captação do Tesouro. Por enquanto, ainda é TJLP, no futuro pode alterar. Somado ao custo financeiro, TJLP ou taxas de mercado, tem a remuneração básica do BNDES, que remunera o custo de transação, e uma taxa de risco de crédito, que dá a cobertura para inadimplência. Tá? Então, taxa de risco e a taxa de transação, tudo isso soma dá a taxa de juros. Hoje, a TJLP está em 7%, 2% de remuneração básica, acaba indo a uns 10%, 12%, 15% o custo final. Bom, a tabela das condições financeiras, essa daqui, ela tem a seguinte, vou explicar para vocês. Para projetos de expansão simples de capacidade, sem nenhuma priorização, a expansão da capacidade produtiva, o BNDES participa com financiamento indexado em TJLP até 30% do valor do investimento. Se o investimento é de 100 milhões, o BNDES financia 30 milhões indexado a TJLP e mais até chegar nos 80 milhões, ou seja, 30 mais 50 milhões, a taxas de mercado. Então, esse seria um projeto de expansão da capacidade normal. Entretanto,
há algumas linhas que são priorizadas, em que a participação em TJLP chega até 80%. Entre elas, nós temos, por exemplo, linha de meio ambiente, em que o financiamento é a partir de 10 milhões de reais, não é 20 milhões de reais, e algumas linhas aqui de lubrificantes, como, por exemplo, Refino, é considerado uma linha ambientalmente correta ao meio ambiente, e por isso se encaixa nessa classificação, né, da linha de meio ambiente, que é incentivada a. Objetivos são investimentos em produtos ou processos que utilizem insumos provenientes de fontes renováveis, como matérias-primas, ou que possuam menor impacto ambiental. Apoiar projetos de fabricação de produtos ou desenvolvimento de processos que possuam um menor impacto socioambiental. Então, lubrificantes que também venham de fontes renováveis, também, além do Refino, podem ser encaixadas na linha de meio ambiente. Financiamento a partir de 10 milhões, o custo TJLP mais 2,1 mais taxa de risco de crédito, isso que eu falei, hoje seria 9,1 mais a taxa de risco, entre 1 e 6, então estaria entre 10% e 15%, participação de até 80% do financiamento em TJLP, o prazo definido na análise, de acordo com a capacidade de pagamento do projeto, e as garantias que também são exigidas são definidas na análise. São garantias reais, fidejussórias e garantias bancárias, etc. Também é uma linha incentivada projetos de inovação, que têm as mesmas características. O objetivo é implementar o plano de investimentos em inovação, investimentos em plantas industriais com características inéditas, ou que tenham como objetivo a produção de bens não fabricados no Brasil, de forma a prover a expansão da fronteira tecnológica no país, e aquisição de bens de informática e automação com tecnologia nacional. É claro que um projeto quando é solicitado uma linha de inovação, é feita uma análise para saber se ela se enquadra nos critérios de inovação do BNDES. Se enquadrar, essa tranche de inovação, ou o projeto inteiro, se é um projeto inteiro relacionado a investimentos em inovação, ele será enquadrado nessa linha mais favorecida, que é a linha incentivada A. Bom, eu passei rapidamente pelas operações diretas, né, em que até volta aqui, né, padrão é 30%, mas pode ter uma participação bem maior em TJLP, se tiver uma das questões incentivadas, que são inovação, meio ambiente, e também projetos de micro, pequenas e médias empresas, que também são prioridades do BNDES. Falando em micro, pequenas e médias empresas, vou falar das operações indiretas, que são em valor inferior, normalmente, mas não exclusivamente, para micro, pequenas e médias empresas. Neste caso, a empresa, em vez de se dirigir direto ao BNDES, se dirige a uma instituição financeira credenciada, apresenta o seu projeto de investimento, a instituição financeira vai repassar a solicitação ao BNDES, e o contato do empresário com o BNDES é só de informação e relacionamento. O custo financeiro é semelhante. O custo financeiro também é os custos de captação. No caso de micro, pequenas e médias empresas, vai ser TJLP. Dependendo do porte, de médio e grande, pode ser taxas de mercado. A remuneração básica do BNDES é a mesma. E a parte de taxa de risco, agora, ela tem uma pequena taxa de intermediação financeira do BNDES, mas a principal item aqui é a remuneração do agente financeiro, o spread bancário do agente financeiro. Então, o banco que vocês forem encaminhar para o BNDES, qual que é a diferença das duas operações? Nesse caso, operação direta com o BNDES estipula e cobra o risco, a taxa de risco de crédito do empresário. No caso de operações indiretas, o recurso do BNDES ele é repassado por meio do agente financeiro
e o agente financeiro é que vai correr o risco da operação, então ele que vai determinar o spread de risco dessa operação. Então, essa parte de spread de risco vai para o agente financeiro e não para o BNDES. Como fazer? Como solicitar? Bom, o primeiro passo, como eu disse, é dirigir-se à instituição financeira credenciada de sua preferência. As instituições financeiras, repetindo, praticamente todos os bancos, cooperativas de crédito, agências de fomento, no Brasil, os principais, com certeza, eles estão credenciados no BNDES. Então, eles têm autorização para repassar o recurso. Uma vez que você vai na instituição financeira, você apresenta o seu projeto, né, com toda a documentação necessária. O banco vai analisar as possibilidades de concessão de crédito, vai negociar garantias, de qualquer forma, operação direta ou indireta, as garantias são necessárias. E uma vez que o agente financeiro aprovou a sua operação, ele encaminha ao BNDES. Nesse caso, o BNDES não tem um processo de análise, ele aceita a análise de crédito e a solicitação do agente financeiro, faz uma homologação da operação e libera os recursos para o agente financeiro. Então, no caso da operação indireta, o BNDES não faz análise, ele faz apenas a homologação, a análise já é feita pela instituição financeira. Em alguns casos, pode sair muito mais rapidamente, quando uma empresa já tem um contato e o limite de crédito no agente financeiro, a solicitação por meio do agente financeiro faz com que seja mais rápida a liberação dos recursos. Bom, falei de uma forma geral aí das operações diretas e indiretas, e eu vou falar de uma linha que pode ser tanto direto quanto indireto, que é o capital de giro. Nós, BNDES, como banco de desenvolvimento, banco de investimento, historicamente sempre olhamos para o investimento produtivo, aumento de capacidade, inovação, mudança tecnológica, mas nós sabemos que no atual momento, dada a crise dos últimos anos e ainda o crescimento pequeno que ainda estamos, muitas empresas têm a necessidade de capital de giro mais do que recursos para investimentos e aumento de capacidade. Portanto, o BNDES tem sim uma linha para capital de giro e que está expandindo no atual momento, que é o BNDES Progerem, para financiar capital de giro isolado para empresas de qualquer porte, de qualquer setor. As garantias também são necessárias e negociadas entre o agente financeiro e o cliente. Quando a operação é direta com o BNDES, acima de 10 milhões de reais, aí ela é negociada entre o BNDES e o cliente. Para micro, pequenas e médias empresas, pode ser utilizado o fundo garantidor para investimentos, como parte da garantia. O fundo garantidor de investimentos é o fundo garantidor para micro, pequenas e médias empresas, que o BNDES tem. Muitas vezes a pequena, média empresa tem um problema, o principal problema na hora de obter acesso ao crédito é ela não tem as garantias necessárias. Então, o fundo garantidor, você paga uma pequena taxa e você pode ter até 80% do valor do financiamento dado em garantia. Aí só precisa complementar uma parte adicional. O limite do financiamento do Progerem é até 70 milhões por cliente, a cada 12 meses, renovável a cada 12 meses. O prazo deste capital de giro é até 60 meses, incluído prazo de carência de até 24 meses. Então, para capital de giro, é um capital de giro também com prazo bem razoável, bem longo. Bom, acabando o Progerem, que é o capital de giro, temos outras possibilidades de investimento, que a compra é o BNDES Finame, que é direcionado para a compra de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional e listados no CFI, credenciamento de fabricantes informatizados do BNDES. Então, todas as máquinas que vocês forem comprar, equipamentos ligados à produção, eles entram nessa linha, eles podem ser comprados ou dentro de um projeto de investimento, você tem um projeto grande com diversos, aquela linha inicial, né, o projeto de investimento, com obras civis, instalações, máquinas e equipamentos, capital de giro, projeto completo. Ou então, se vocês quiserem comprar apenas
máquinas e equipamentos, você compra direto na linha do Finame. As garantias são negociadas, mas, no mínimo, o equipamento tem que ser dado em garantia do financiamento, mais alguma garantia adicional que o banco possa exigir, e também pode ser utilizado o fundo garantidor de investimentos. O prazo de carência e amortização são negociados com o agente financeiro, varia muito dependendo da máquina, do setor. Na verdade, a vida útil da máquina que determina qual que seria o prazo máximo do financiamento. O que não pode ser financiado são máquinas e equipamentos que não estejam credenciados no CFI. Ou seja, na verdade, todo fabricante de máquinas que fabrica máquinas no Brasil precisa provar ao BNDES que aquela máquina é fabricada no Brasil e tem índice de nacionalização, ou seja, um percentual de valor daquela máquina é feita no Brasil. Quando tem esse cadastro no BNDES, aí ela é financiada pelo BNDES. O fato aqui é que nós não financiamos máquinas importadas, que não financiamos máquinas e equipamentos usados. Então, tem que ser novas, nacionais e credenciados no BNDES. E o financiamento pode chegar até 80% do valor do investimento. Tá? Então, de forma geral, as máquinas e equipamentos que o BNDES financia têm que estar credenciados no BNDES, no CFI, que é o nosso nome, que a gente fala do cadastro. Para não perder tempo, falar rapidamente do cartão BNDES, uma outra modalidade de financiamento. O cartão BNDES é uma ferramenta de financiamento voltado a micro e pequenas empresas. Então, eu vou falar rapidamente, talvez não seja muito o foco das empresas aqui. É um limite de crédito pré-aprovado, que é operado por alguns bancos emissores, que estão aqui, Banco do Brasil, Santander, eu vou falar todos aqui, e que você tem um limite pré-aprovado para utilizar na compra de bens, serviços credenciados no site do cartão. O valor até 2 milhões de limite de crédito, concedido pelos agentes financeiros. A taxa de juros, uma vez que você faz a compra, ela é fixa. Em agosto, ela está 1,35% ao mês. E você pode pagar de 3 a 48 prestações fixas, mensais iguais. Estabelece o valor da compra, o valor da prestação e paga até o final do período até 48 vezes. Então, é uma ferramenta muito boa para micro e pequenas empresas, pela agilidade e facilidade do uso, para pequenos gastos, às vezes gastos de reformas internas, compra de equipamento, de computadores, softwares nacionais, compra de móveis, ou então matérias-primas de alguns setores, de alguns tipos de máquina, equipamentos. Acho que podia deixar para o final as perguntas, aí a gente tenta, já está no fim. Bom, finalizando, né, o BNDES tem alguns canais de disseminação de informação, YouTube, SlideShare, Twitter, Facebook, e alguns telefones e canais de contato. O próprio site do BNDES tem todas essas informações e muito mais. Tem o Fale Conosco, também por internet, o atendimento empresarial. E caso alguém se animou, queira fazer investimentos, queira mais detalhes, conversar com a gente sobre a linha de financiamento, as possibilidades, mais orientações, pode marcar um atendimento empresarial no nosso escritório, que fica aqui em São Paulo. É só ligar para esse número, 3512-5100, ou esse e-mail, você tem um atendimento empresarial aqui em São Paulo. Ou então ligar para o 0800, que fica no Rio de Janeiro, que é a nossa matriz. Eles também podem te dar as informações. É isso, obrigado. Acho que eu tenho 5 minutos, então, para alguma pergunta, alguma dúvida específica. Perguntas? Guilherme, boa tarde. Lubrificantes acabados, é possível comprar com o cartão BNDES?
Você não Não? sabe isso? Eu não tenho essa informação específica do... Caso não seja possível, qual que seria o processo para avaliação do BNDES para partir autorização para que você possa adquirir, utilizando o cartão? Então, vamos lá. A gente não trabalha especificamente com o cartão, então posso faltar alguns detalhes finos para te passar. Tá? Então, é capaz até que já tenha alguma coisa à venda no cartão BNDES e eu não saiba de olhos prontos. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte: você fazer uma solicitação para a gente encaminha internamente a equipe que trabalha com credenciamento de produtos no cartão BNDES, e eles vão te informar se já pode credenciar, se já tem alguém credenciado, ou se não pode, por que razão que não é permitido. Então, eu fico te devendo essa informação aqui, mas você pode entrar em contato comigo. Ao final, eu te encaminho a resposta o mais breve possível. Ok, obrigado. Pergunta? Boa tarde, Araquém Barreto. No caso, por exemplo, se eu vou buscar um financiamento, o que o BNDES está oferecendo em termos de green period para poder... No momento que eu capto o financiamento, a partir de que momento que eu tenho que começar a pagar o principal? Eu sei que pode variar em função do... Varia dependendo da linha de financiamento do projeto. O cartão BNDES não tem carência, você já começa a pagar no mês seguinte. Os projetos de investimento têm carência de até 24 meses negociado. Então, se é um projeto grande, até o final da implementação, né, do projeto, você tem um período de começar a gerar receita para começar a pagar. Sim, o juro você paga. O juro você paga, sim. Amortização, que é a carência na amortização. Ok, mais alguma pergunta? Ok, eu quero agradecer aqui a sua palestra, Guilherme, muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Estamos à disposição